Fãs, Gosto Gostoso, Bar do Meio da Rua, Bar do Pinto, Churrascaria São Carlos, 315, Manequito, são nomes de bares que marcaram a vida boêmia da cidade de Aracaju na segunda metade do século XX. Um boêmio do período, o comerciante Tonho do Couro, frequentou esses bares e nos conta, neste vídeo de memórias, o perfil de cada um deles durante os anos em que Tonho do Couro viveu intensivamente a vida boêmia aracajuana. Rapaz, na época tinha o Manequito, né, que era a mocidade, a turma jovem frequentava o Manequito, e teve uma enormidade de bares. Depois, já depois teve o Albar, você se lembra do Albar, que era lindo aquele bar, né, todo rústico, de Álvaro. Tinha o Gosto Gostoso, ali na avenida, que o bar enchia tanto que o dono botava mesa no meio da rua, com a aquiescência da prefeitura, porque ele era de esquerda, o cara, e quem mandar na prefeitura era a turma de esquerda, então ele fazia o que queria. Então ele botou mesas no meio da rua, e fazia shows com Antônio Rogério, com aquele Xangai, e era um negócio alucinante, de quarta-feira. Quinta-feira tinha o bar de Cláudio Bessa, chamava-se na Avenida, quando foi instituído o Baixo Barão. Foi outro sucesso. Então, na quarta tinha o Gosto Gostoso, na quinta tinha o de Cláudio Bessa. Então, todo dia tinha um bar. Foi nessa época que eu me separei da minha segunda esposa. E, velho, eu chegava na segunda-feira para trabalhar e assinar um cheque, não podia, porque a mão tremia, entendeu? E eu comecei a ter medo, porque sempre meus amigos diziam, Tony, porque eu andava com essa turma de gente rico, né? Não vá na onda desses caras não, porque esses caras têm nome, esses caras têm pai para proteger ele, no caso de uma merda que houver. Você é neguinho, você não tem pai ilustre, aliás, não tem nem pai mais, né? Então, quando tiver uma porcaria com vocês aí, os pais dele, na hora, vão na delegacia, e você quem é que vai? Seus amigos que são advogados vão cobrar mais do que um cara estranho. Você tenha cuidado com o que você está fazendo. Aí eu comecei a ter medo, sabe? É por isso que até hoje eu tenho medo. Porque o 315 era um bar que a gente usava depois da noite. Por exemplo, você ia curtir as boates todas e o 315 era para comer o tal da macarronada 315, né? Que ficava ali em frente à rodoviária. Então, na volta, lá para as 4 horas, 3 horas da manhã, 4 horas, é que o 315 enchia. Tanto ele como aquele bar, aquela pizzaria que ficava na rua da frente, no posto de gasolina, entendeu? Aliás, o 315 foi feito primeiro na rua da frente. Depois foi que ele mudou lá para a rodoviária, né? E quando ele estava na rua da frente, esse dono do bar, do posto de gasolina, tinha um restaurante que era sem sucesso, começou a imitar ele, botou um macarrão, um filé parmegiana. Aí era um sucesso, enchia. E justamente o horário que era, porque nenhum bar queria atender o bebão 4 horas da manhã. Só eles prestou isso. Eu vou dizer uma lanchonete que fez um sucesso enorme, que hoje está lá, quando eu passo lá, chega os bagaços lá. Na Avenida João Ribeiro, no começo da Avenida João Ribeiro, ali, quase em frente ao Banese, naquela lanchonete do meio, chamava lanchonete do meio. Meu amigo, eu no meio da rua, 4 horas, 5 horas da manhã, era fila. Você tinha um sanduíche lá misto, que você era meio lá, velho. Até hoje eu não sinto o gosto de um sanduíche daquele. E era fila. Todo bebum saía da boate de lá e vinha pra lá, ia comer ali. Entendeu? Foi o único bar. Porque, veja bem, o Fãs, eu já estava já numa época adulta já, né? Eu já tinha o quê? O Fãs já tinha o quê? Uns 40 e poucos anos de idade. Já estava querendo, já estava raciocinando e achando que a vida não era tão fácil. Porque naquela época, essa época que eu falei a você das boates, eu tinha 2 empregos. Eu tinha Petrobras e tinha a loja de minha mãe, e a minha. Então, depois eu não tinha mais Petrobras. E eu comecei a me cuidar e ter medo da vida. Então, lá no Fãs, a turma saía do emprego, ia para lá, que o bar era de
era de Jaiminho da Line, né? Era? E Pascoal, parece que Chico Lebre, depois passou para era Chico Lebre. Eram 3 sócios, depois ficaram só um sócio. Então, a turma ali saía depois do trabalho, assim, começava às 6 horas e ia até 8, 10 horas. Agora era sempre diário, semanalmente, não era semana. E na hora da semana, bicho, eu não tava com a cabeça para beber, entendeu? Então eu nunca frequentei ali aquele bar. Apesar de ser amigo dos donos, eu nunca frequentei. Mas foi muito famoso aquele bar.